Aqui na cidade de Souza, a gente vai conversar com o senador da República, Efraim Filho, visitando a cidade de Souza para oficializar a pré-candidatura do Dr. Gilbertão à Prefeitura de Souza pela União Brasil. A avaliação que o senador faz dessa agenda aqui na região. Primeiro, visitar Souza, visitar o Alto Sertão, é sempre uma grande alegria. E nesse momento de lançamento da pré-candidatura de Gilbertão, um médico, ex-diretor do Hospital Regional, alguém que cuida do seu povo, da sua terra, da sua gente. Gilbertão hoje lidera as pesquisas de opinião como candidato da oposição, uma oposição que nós fizemos um grande trabalho de articulação, uma oposição unida, que trouxe nomes como João Estrela, André Gadelha, Leonardo e tantos outros que também se somam a essa caminhada, vereadores, lideranças, e todo mundo está ali firme, forte, unido, vendo que chegou a hora da mudança na cidade de Souza. Souza precisa experimentar esses novos ares e alguém com a seriedade, a integridade, e a capacidade de gestão que Gilbertão demonstrou é o nome certo. Fico feliz de ele ter escolhido a União Brasil e por isso hoje está aqui para lançar esse grande nome, que para nós do União foi uma das grandes aquisições nesse período de janela partidária para poder disputar. Souza será, sem dúvida nenhuma, uma das prioridades do União Brasil nas disputas da Paraíba. União Brasil, através do senador Efraim, foi o grande articulador para a unificação de André Gadelha com o MDB, de João Estrela, do PDT e o próprio União Brasil, antigo Democratas. O que foi colocado na mesa de discussão? Por exemplo, a vaga de vice. Gilberto Sarmento, pré-candidato a prefeito. Vice também já está em uma definição ou ainda é cedo? Olha, essa construção está sendo feita com Gilbertão. O MDB de André Gadelha tem todas as condições de poder fazer, por exemplo, essa indicação. Eu acho que une bem esses dois polos da cidade de Souza. Gilberto tem essa capacidade de gestão, uma entrada muito forte no setor empreendedor, no setor produtivo de Souza. Souza é uma cidade que tem uma economia pujante, tem uma classe empreendedora forte e Gilberto dialoga muito próximo com esse setor. Já André e o MDB têm um carisma popular, numa faixa da população que soma muito com essa condição, e eu acho que a gente pode ter aí realmente uma parceria, uma união perfeita entre o André, João Estrela e Gilberto, representando todas essas forças. O presidente da Câmara, Novinho do Carlão, está junto com a gente, em nome Novinho, saudar todo o nosso grupo de vereadores, vereadoras. Eu estou muito animado com o que eu estou vendo e vejo, acima de tudo, sintonia com a população. Eu vejo as pessoas querendo alguém com a seriedade de Gilbertão para conduzir os destinos desse povo, dessa terra, dessa gente, aqui na cidade dos dinossauros, na cidade de Souza. E na região de Souza, alguns municípios que já têm também o seu apoio na disputa desse ano 2024, como por exemplo no Lastro, que União Brasil vai ter também chapa e você pode agora anunciar em primeira mão. Hoje aí, coincidentemente, o Diário do Sertão pegou em primeira mão porque veio cobrir aqui essa visita a Souza e encontrou aqui o nosso candidato, pré-candidato a vice-prefeito na cidade do Lastro, Domar, que forma a chapa com Ronaldo, a chapa da sucessão do prefeito Ataíde, um grande amigo, um grande parceiro. Nós enviamos recursos para a cidade do Lastro. Então, União Brasil também estará presente na chapa majoritária do Lastro, assim como em diversas cidades de toda a região. Temos buscado fazer essa participação, buscado essa parceria e tenho certeza que terá muita novidade boa aí para a gente. Em Cajazeiras, você tem o apoio de parte da agora base governista do prefeito José Aldemir. Lá houve a grande união entre o próprio José Aldemir, Júnior Araújo, Carlos Antônio. E aí, como é que o União Brasil vai se comportar a partir de agora? Como foi que a Efraim viu essa união? Se surpreendeu ou participou também dessa articulação? Porque em Cajazeiras tem a vereadora Léa Silva, que é o grande nome do União Brasil desde sempre. Exato, eu sempre mantive minha palavra e meu compromisso, e por várias vezes até mesmo aqui pelas telas da TV Diário, a gente disse que em Cajazeiras o meu compromisso seria com o meu grupo político, aqueles que votaram conosco, e capitaneado pela vereadora Léa Silva, a escolha delas seria a minha. Então eu não tinha uma preferência por A, por B ou por C.
na unidade, né, feita com o prefeito Zé Aldemir, eu sigo junto com o grupo, que eu acho que na hora que eu precisei, ele esteve ao meu lado. Léa Silva, Júnior Araújo, Carlos Antônio, Denise, todo um grupo de vereadores que fazia parte desse grupo, e eu sigo junto com eles, estarei nos palanques, né, do grupo da situação na cidade de Cajazeiras. Voltando à cidade de Souza, no ano de 2023, o atual prefeito Fábio Taironi, ao ver que Efraim estava articulando a oposição, disse que Efraim não tinha autoridade para falar enquanto político, representante de Souza. Diante de tudo isso, que Taironi, inclusive, lhe acusou de não ter autoridade para falar aqui em Souza como político, porque, segundo Taironi, Efraim não tinha o que mostrar ao povo de Souza. Como foi que Efraim recebeu? Olha, primeiro a gente tem o que mostrar, e vou falar sobre isso. Segundo, tem o povo de Souza que votou conosco para senador. Então, o meu respeito é o povo de Souza, né? Eu não faço política para agradar prefeito. Eu faço política para tratar bem a população. E é por isso que, por exemplo, para a cidade de Souza, já destinamos 3 kits de patrulha mecanizada, tratores para o homem do campo, para associações, patrulhas que já estão com recurso garantido e que chegarão à cidade de Souza. Fizemos também R$500 mil de investimento para o IFPB em Souza, para ajudar os estudantes, a turma jovem que precisa, né, desse investimento para ficar cada vez melhor. Então, a nossa parceria foi assim, foi com os estudantes do IFPB, foi com as associações, através de tratores, o homem do campo, a mulher da zona rural, a agricultura, que é uma vocação econômica de Souza. Se o prefeito Taironi, né, que só acha que só agradar a Taironi é que está agradando a Souza, me parece que ele está indo pelo caminho errado e é por isso que vai perder as eleições. Lhe incomodou essas críticas de Taironi? Não, de forma nenhuma, até porque quando a gente tem o que mostrar, a gente vê que faz mais parte do desespero, né, ao ver o candidato dele atrás nas pesquisas de Gilbertão liderando o processo eleitoral. A nível estadual, como Efraim tem avaliado a gestão de João Azevedo II até agora, tendo em vista que, por exemplo, em 2022, Efraim esteve ao lado, por exemplo, do próprio Pedro Cunha Lima, que foi para o segundo turno, mas não obteve êxito. Mas até então, Efraim não tem tido, digamos, uma posição muito ferrenha em relação ao governo de João Azevedo. Inclusive, governador que tem visitado, por exemplo, Brasília e não tem encontrado, por exemplo, arestas do senador Efraim. Efraim, há alguma possibilidade de junção para 2026? Como é que você tem feito essa leitura? Não, o nosso campo político é com a oposição. Até, coincidentemente, hoje estive ao lado de Pedro, de Bruno, em Campina Grande. Foi um grupo que teve um resultado bastante expressivo nas eleições de 2022. É uma chapa de oposição que elegeu o candidato a senador e que foi ao segundo turno e concluiu com 48% dos votos. Ou seja, faltou ali 2% para que a gente pudesse ganhar as eleições. Então, eu acho que a gente saiu bem de 2022, tem um trabalho municipalista sendo feito agora para 24 e tenho certeza que chegaremos ainda mais fortes em 26, porque se em 22 era um candidato a governo sentado na cadeira na reeleição, para 26 já é uma sucessão e acho que a oposição tem todas as condições de ganhar a eleição aqui na Paraíba. Aqueles membros, por exemplo, do Republicanos, que integra sua base, que defende, por exemplo, uma aproximação com o governador João Azevedo, eles ainda têm que esperar acerca dessa possível definição. Acho que nós temos tido uma postura muito independente, tranquila, né? Eu acho que é o nosso perfil trabalhar pela Paraíba, trabalhar pelo Brasil, mas com uma segurança, né, do ponto de vista pessoal, que o nosso campo político aqui na Paraíba é o campo da oposição. Em Campina Grande, ainda há uma certa indefinição do deputado federal Romero Rodrigues. Você disse que já teve encontro com Romero, com Bruno. Alguns defendem, por exemplo, de que Romero mantenha-se ao lado de Bruno Cunha Lima nessa disputa. Outros já defendem que Romero deve se candidatar nessa disputa de 2024. Efraim, se houver uma definição de Romero pré-candidato, Efraim fica com Bruno ou com Romero? Com Bruno. Bruno está no União Brasil, é do nosso partido, é uma grande aposta, né, do partido para esse ano aqui na Paraíba.
Acredito que Romero fará a opção por permanecer como deputado federal. Ele é hoje líder da bancada, né, do Podemos em Brasília, com acesso forte a recursos, ações, e imagino que ele voltar a ser prefeito, que ele já foi 8 anos, seria, né, dar um passo atrás nesta caminhada política dele, porque Romero visa 2026. Romero pode ser um candidato numa chapa majoritária, a governo, a Senado, e por esse motivo acredito, e essa é a minha percepção, que Romero não disputará as eleições em 24 e guardará sua candidatura para disputar chapa majoritária em 2026. Na opinião do experiente Efraim Filho, Bruno Cunha Lima tem dado uma atenção devida a Romero Rodrigues em Campina Grande de 2020 para cá? Olha, eu acredito que eles têm conversado, têm dialogado, esses ajustes na política, na relação, eles são necessários e são permanentes. Então eu vejo agora, inclusive mais recentemente, né, a possibilidade de ter portas abertas. Bruno já deu declarações no público, no privado, né, de que poderia formar uma chapa, inclusive com indicação de Romero na vice-prefeitura. Então acho que tem tudo para deixar a porta aberta, né? Bruno tem feito a sua parte. Na política nacional, falamos agora do Congresso Nacional, que Efraim tem experiência tanto na Câmara como também no Senado. Muitos temas discutidos nesse ano de 2023 e agora também em 2024. Mas qual é a avaliação que Efraim faz do relacionamento do governo Lula com o Congresso Nacional? A gente tem visto muita tensão, interlocutores de partidos também que reclamam do tratamento que o governo federal dá a determinadas siglas que formam o chamado Centrão. Qual é a avaliação de Efraim do governo Lula até agora? Não, eu acredito que é um governo que tem erros e acertos, né? Como todos os demais governos, tem procurado fazer a sua parte, e o Congresso Nacional tem tentado contribuir, por exemplo, com a agenda econômica. Acho que a agenda econômica é importante, todo mundo quer que o Brasil cresça, se desenvolva, gere empregos, oportunidades, recupere empregos perdidos na crise. Então, acho que na agenda econômica, por exemplo, o Congresso tem procurado contribuir. Em outras agendas, nós temos sido mais refratários, tido posições de independência. É o caso, por exemplo, da PEC das drogas, né? Nós estamos contra a descriminalização das drogas. É o caso agora do PL da saidinha dos presos, né? Nós entendemos que, em primeiro lugar, tem que estar protegida a família brasileira, o cidadão brasileiro, para depois aí sim poder pensar, né, na ressocialização dos presos. Não adianta, se o Estado não consegue garantir a proteção e a segurança das famílias, não adianta trabalhar com saída de presos, que vez por outra a gente vê que se reitera é a prática de crimes, aproveitando essas oportunidades de sair das cadeias. Então, eu acho que na agenda social, a agenda da segurança pública, o Congresso diverge mais das posições do governo. Na agenda econômica, tem procurado gerar essas oportunidades. Nesse PL das saidinhas, que foi amplamente debatido no Congresso, o presidente Lula sancionou, mas vetou aquela saída temporária de alguns detentos do regime semiaberto. Na sua opinião, esse veto parcial de Lula, ele será derrubado no Congresso? Será, eu acredito que será derrubado, e nós vamos votar pela derrubada, porque entendemos que a família é quem tem prioridade, a família brasileira, o cidadão de bem. O cidadão de bem tem de ter sua segurança preservada, tem de ter seus direitos preservados, para depois a gente pensar, né, na ressocialização dos presos. A ressocialização não tem funcionado, e essas saidinhas têm servido para que se pratique reiteradamente novos crimes, novos roubos. Vimos aí recentemente um sargento que foi morto com um tiro na cabeça, né, durante uma saidinha dessa. É por esses motivos que nós entendemos que, em primeiro lugar, a proteção da família, a proteção do cidadão brasileiro de bem, para quando o governo e o Estado brasileiro puder garantir isso, aí sim trabalhar com as saidinhas como uma forma de ressocialização. Na visão do senador Efraim, está na hora do Brasil olhar de forma atenciosa para o Código Penal, uma reforma de forma ampla e geral no Código Penal, porque nós vemos, por exemplo, a Força de Segurança também, que muitas das vezes enxuga gelo, prende, daqui a pouco o próprio Código Penal faz com que o judiciário solte determinado criminoso. Na sua opinião, está na hora de uma ampla reforma no Código Penal? Acredito que sim, a gente tem procurado e pelo menos temos defendido nas nossas ações sempre muito rigor, pensando nisso. A sociedade brasileira tem que estar protegida. Em primeiro lugar, o cidadão, a sociedade brasileira. Nós
Lembramos de um tempo, né, dos nossos pais, dos nossos avós, que conversavam nas ruas, por exemplo, até altas horas da noite. Hoje ninguém faz mais isso, não é mais tradição nem costume, porque anoiteceu, já começa a ficar extremamente perigoso. As pessoas se recolhem dentro das suas casas. Por quê? Porque as ruas viraram presença de bandidos e as casas acabaram virando prisões para que as famílias possam se esconder da violência, né? Se você for olhar as casas hoje, cada vez mais parecida com essas prisões. É muro alto, é grade, é cadeado, é cachorro, é sistema de monitoramento, quem pode. Então, é preciso inverter esse polo, porque onde é que vão parar os nossos filhos, os nossos netos? Qual será essa realidade? Então, eu acho que a gente tem que combater cada vez mais o crime organizado, né, o financiamento do tráfico e temas como esse que levam à escalada da violência, que é cada vez mais prejudicial. O nosso problema não é tanto de leis. Leis a gente tem demais. É a aplicabilidade das leis, é a impunidade, né, que muitas vezes tem sido o que mais estimula a escalada da violência no Brasil. Senador, por falar em lei, a gente tem visto, por exemplo, o STF no centro, vez ou outra, de um turbilhão. Isso a nível nacional, como também a nível internacional, como agora essa queda de braço de Elon Musk e o ministro Alexandre de Moraes. Na visão do senador, há excesso por parte do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, nesse caso envolvendo a antiga Twitter, e o próprio bilionário Elon Musk? Olha, eu acredito que nós temos sim que preservar sempre a liberdade de expressão no Brasil. Eu acho que é sempre importante a gente saber que numa democracia tem que saber conviver com a crítica. E nesses momentos a gente tem de procurar sempre evitar que hajam, né, excessos, evitar que hajam situações como essa que possam, de alguma forma, significar uma censura antecipada de posições. A gente espera que essa relação entre Congresso e Supremo, né, entre Supremo e imprensa, essa relação interpoderes, ela possa ser superada para que a gente tenha sempre a Constituição em primeiro lugar. Há excessos por parte do ministro ou não? Olha, a situação é de que tem que ser preservada a liberdade de expressão. E eu acho que a gente tem que buscar, dentro das decisões que forem colocadas, a liberdade de expressão em primeiro lugar. Senador, em Santa Rita, nessa eleição 2024, vai estar no palanque de Nilvan Ferreira? Não, Santa Rita, no União Brasil, ainda vai definir sua posição. Temos prazo para que possamos tomar a melhor decisão. Muito obrigado pela sua entrevista aqui na TV Diário do Sertão. Em maio, mais uma vez, a gente vai estar na Brasília em Destaque, esse projeto da TV Diário do Sertão, e a gente vai entrevistar o senador em Brasília. Perfeito, estaremos esperando vocês lá, porta aberta, e será uma alegria recebê-los no Senado Federal, TV Diário do Sertão, levando, né, a gente que é senador sertanejo, né, e como senador sertanejo, sempre é uma alegria receber o Diário do Sertão em Brasília.